Fala pessoal, eu sou o Lu aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e no dia de hoje vamos iniciando o nosso plantão de dúvidas para ensino superior aqui do nosso terceiro quadrimestre de 2023 para quem é da Universidade Federal da ABC e do nosso segundo semestre para as outras universidades. Caso você queira ter sua dúvida respondida, deixe lá no nosso grupo de Telegram, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Também precisando de aulas particulares, entre em contato com a Sônia no nosso WhatsApp, é o 11 96639 4946. Também está aqui na descrição do vídeo. Bora lá resolver essa questão que é tema da disciplina de função de uma variável lá da Universidade Federal da ABC e para as outras universidades poderia ser tema da disciplina de cálculo 1. E ela vai dizer o seguinte para a gente. Um cilindro reto está inscrito numa esfera de raio R 7 centímetros. Escreva a expressão da área do cilindro em função do raio R do cilindro. E a partir disso, encontre a taxa de variação da área em função do raio quando R igual a 3 centímetros. Pessoal, o primeiro esboço que eu vou fazer aqui pra gente é pra gente saber determinar a área do cilindro reto, a gente já sabendo, tá? A gente sabendo aquele R do nosso cilindro reto, que é o raio da nossa tampinha, e a gente sabendo a altura do nosso cilindro reto. Vocês vão perceber que ao longo do exercício, a gente vai conseguir determinar, uma vez que esse cilindro reto ele está inscrito naquela circunferência, naquela esfera de raio R1, uma vez que ele está inscrito lá, a gente vai conseguir tirar uma relação entre o R do nosso cilindro e a altura do nosso cilindro, tá? A gente vai conseguir encontrar uma relação entre essas duas grandezas. E aqui, galera, o que a gente vai ter, né? A gente já sabe que a gente vai ter uma determinada alturinha do nosso cilindro e ele tem esse raio Rzinho. A gente sabe também que a nossa área do nosso cilindro, a área total do cilindro, vai ser a soma de 2 vezes a área da nossa tampinha, porque a gente tem a tampinha aqui, ó, na parte de cima e aqui na parte de baixo, mais a área da nossa lateral. E como que a gente faz para determinar a área da lateral, né? Para a gente determinar a área lateral do cilindro, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai cortar o cilindro, a gente corta o cilindro. Então imagina que a gente está fazendo uma seção no cilindro e aí a gente vai abrir o nosso cilindro. A gente já nota que o que, ó, essa porção aqui de cima do cilindro, na hora que a gente abrir o nosso cilindro, né? Pensem aí num rolo de papel higiênico, que é o jeito mais fácil da gente pensar nisso, tá? Então pensem que a gente está pegando um rolo de papel higiênico cortando aqui, partindo ele aqui, ó, e a gente vai abrir esse rolo de papel higiênico. Essa parte aqui de cima, ela vai virar um dos lados de um retângulo. E olha só que interessante, né? Esse nosso retângulo, ele vai ter 2 lados que vão ser ali comprimentos de círculo, e vão ter 2 lados que vão ser as nossas alturinhas. Olha só que interessante. Então, aqui são 2 lados que são as alturinhas. E 2 lados que vão ser ali o nosso comprimento de círculo. Vou tentar fazer aqui mais reto possível. Né? Vai ficar meio esquisitinho, mas tudo bem, não tem problema não. O importante aqui é vocês entenderem a ideia. Vamos lá, já vou colocar aqui junto. A gente tem ali e vai ter ali também. Então tem esses 2 ladinhos. E a gente já sabe, então, a nossa área lateral vai ser aqui, ó. Na parte de cima, a gente sabe que a gente tem quem? Nessa parte aqui de cima, a gente vai ter o comprimento daquela circunferência. Então a gente vai ter aqui 2π vezes o R. E na parte lateral, a gente vai ter o Hzinho. Então a nossa área lateral vai ser igual a quem? A nossa área lateral vai ser 2πr1 vezes o Hzinho. R vezes o Hzinho. E as nossas áreas das tampinhas, né? Que eu vou chamar de área T, AT, vão ser iguais, tá? Então já vamos marcar aqui, ó. Quem que vai ser a nossa área total? A área total vai ser igual 2 vezes a área da tampinha mais a área lateral. 2 vezes a área da tampinha vai ficar 2πr², mais a área lateral, que é 2πrhzinho. Bom, agora, gente, o que falta pra gente resolver esse problema? Falta a gente deixar o nosso Hzinho em função do R'inho.
tá? Pra gente colocar essa nossa área em função só de uma variável. Daí a gente vai fazer a derivada dessa função em relação ao R', e fazendo essa derivada em relação ao R', a gente vai colocar o R' de 3 centímetros. Legal, bora lá então para o nosso próximo passo. Já vou exportar isso aqui pra gente. Tudo que eu faço aqui, depois eu coloco lá no grupo de Telegram para vocês em PDF, tá? Então eu já coloco tudo lá no grupo de Telegram. Então já vou marcar aqui, primeira questão. Bora lá. Então, ok. Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter, né? Agora a gente já sabe também que esse nosso cilindro, a gente já sabe que ele está inscrito numa esfera de raio errão. Já vamos desenhar isso aqui, né? E eu vou desenhar essa inscrição do nosso cilindro na esfera de maneira unidimensional. E de que forma que eu vou desenhar isso de maneira unidimensional? Já vou pegar aqui, ó, imagina, unidimensional não, bidimensional. Então eu vou pegar aqui, ó, o centro da nossa esfera. Nesse caso aqui a gente vai desenhar um círculo, tá? Então eu vou desenhar um círculo. Esse nosso círculo, ele vai ter raio errão. A gente já sabe que ele tem raio errão. E o nosso cilindro, né? Se a gente está olhando para isso aqui de frente, imagina que a gente está olhando de frente. O nosso cilindro, ele vai aparentar um retângulo aqui, ó. Ele vai aparentar ser um retângulo. E já notem também, gente, que a gente vai poder colocar aqui diferentes cilindros, né, ó. A gente pode escolher esse raio, tá vendo? Ó? Eu posso deixar tanto um cilindrinho menor, que a gente coloca aqui, ó, que ele vai ser, né, inscrito nessa circunferência aqui na parte de cima, ó. Se a gente colocar um cilindrinho menor, eu consigo colocar um cilindrinho menor, tanto quanto um cilindrinho maior, tá? A gente consegue colocar um cilindro maior aqui. Tá vendo? Maior que eu quero dizer de raio maior, tá? Mas vocês percebam que quanto maior o raio, menor vai ser a altura desse nosso cilindro. Então a gente vê aí que vai ter uma relação entre a altura e o raio, tá? Mas vamos lá, vamos desenhar um aqui em específico. E aí a gente vai, a partir desse que a gente vai desenhar, a gente vai conseguir tirar essa relação entre a nossa altura, o nosso raio R' e o nosso raio errão da esferinha. Legal. Então aqui a gente já tem o nosso esqueminha. Então no nosso esqueminha, vamos lá, vamos desenhar aqui nele, né? Vamos desenhar no nosso esqueminha as nossas grandezas, o que a gente quer. Olha só que interessante. A gente sabe, né, ó, que daqui do centro do nosso círculo, tá vendo? Essa linha que corta aqui, ó, que ela passa aqui no meio, ela vai passar pelo centro das duas tampinhas. Se a gente olhar ali as tampinhas, tá vendo? As tampinhas do nosso cilindro, essa linha aqui, ó, que tá passando aqui no meio, ela vai passar pelo centro ali, direitinho, tá? Pelos dois centros dos nossos dois cilindrinhos. Então a gente sabe, se a gente pegar, né? Se a gente pegar essa semi-reta, que liga, só deixa eu tirar isso daqui pra gente ter liberdade de usar em outra folha, legal. Então se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar essa distância que vai daqui até aqui, vai ser o nosso raiozinho. Vai ser aquele raiozinho do cilindro. Vai ser o Rzinho. Daqui até aqui, notem, né? Daqui até aqui vai ser metade da altura. Vai ser a nossa alturinha dividido por 2. Isso aqui é a altura dividido por 2. Só falta um lado desse triângulo retângulo. Quem que é o outro lado desse triângulo retângulo? O outro lado do triângulo retângulo é o raio da nossa esfera, tá? Então vai ser aquele raio errão da esfera. E aí a gente já sabe que aquele triângulo ali é um triângulo retângulo. E como triângulo retângulo, a gente já vai conseguir tirar a relação do Hzinho em função do R'. E como que vai ser ali? Teorema de Pitágoras, R² vai ser igual, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a R² mais H sobre 2 ao quadrado. Aqui, já passando esse R² para o lado esquerdo, subtraindo e elevando aqui ao quadrado, a gente vai ter que o R² menos o R², e isso aqui vai ser igual ao Hzinho² dividido por 4. Por fim, a gente vai tirar, né? Já vou passar esse 4 para lá multiplicando e tirar a raiz quadrada dos dois lados. Aqui a gente sabe que a gente não tem a possibilidade do H
ser negativo, tá? Porque quando a gente está respondendo essa pergunta aqui, a gente está perguntando, ó, que número que eu elevo ao quadrado divido por 4 que vai dar r ao quadrado menos r ao quadrado. Tanto o positivo dessa raiz quadrada quanto o negativo dessa raiz quadrada seriam aceitos matematicamente. Se a gente estivesse numa outra situação, poderia ser aceito a parte negativa. Nesse caso aqui, como tem a ver com geometria, como é o lado de um... é a altura de um cilindro, a gente sabe que é positivo, tá? Então a gente já tira aqui, ó, que o nosso Hzinho, né, não vou ter que tirar a parte negativa também, tá? Então só vai ficar positivo. Vai ficar a raiz quadrada de 4 vezes r quadrado menos r quadrado. E daqui, a gente já vai concluir, esse 4 sai da nossa raiz quadrada como 2, que o Hzinho vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de r quadrado menos r quadrado. Mais pra frente, a gente já vai começar a usar que isso daqui vai ser que a raiz quadrada, gente, vai ser elevar a meio, tá? Por que a gente vai usar que é elevar a meio? Porque é mais fácil pra gente fazer nas nossas contas, uma vez que a gente vai ter que usar as regrinhas de derivação. Já já eu passo pra essa parte das regrinhas de derivação. Então, bora continuar aqui. Então, eu vou substituir, no lugar do Hzinho ali na parte de cima, eu vou substituir esse nosso Hzinho. E aí, a gente já vai ter a nossa expressão da nossa área total, que é a primeira parte do nosso exercício. A área total em função do raio R vai ser igual a quem? Vai ser ali, ó, 2πr quadrado mais 2, né? E aí, já juntando ali, ó, 2 com esse 2, que vai chegar do H, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4πr 4π r vezes o nosso H. E o H a gente já sabe que é raiz quadrada de r quadrado menos r quadrado. Legal. Então, aqui a gente já está na metade do exercício. Já encontramos a expressão da área em função do R. Legal. Agora a gente já pode apagar essa parte aqui de baixo e vamos lá, né? Agora a gente vai para a parte mais técnica, a parte da derivação, que é a parte do cálculo, tá? Para a gente encontrar a taxa de variação em função do raio é a derivada dessa função em função do raio. Então, a gente vai derivar isso aqui em relação ao raio. Para a gente usar a derivada, a gente vai ter que saber algumas derivadas comuns que eu já vou exportar para vocês. Então, a gente tem que saber que a derivada do e na x é o e na x. Na verdade, nesse caso aqui, a gente só vai usar essa segunda regra, que é a regra do tombo, tá? Se a gente tem uma função x elevado a n, nesse caso aqui vai ser r elevado a n, que a nossa função é uma função de r, a derivada dessa função elevado a n vai cair o expoente lá para frente, vai cair o n lá para frente, vai ficar n x elevado a n menos 1. E a gente sabe também, ó, que a derivada do ln de x vai ser 1 sobre x, a derivada do seno é cosseno, e a derivada do cosseno é menos o seno de x. Também aqui, gente, a gente vai ter, né, já vou desmarcar isso aqui, as nossas propriedades das derivadas, tá? Então, dadas aí funções f, g, que saiam de um domínio até os números reais e seja alfa uma constante, tá? Uma constante real. Então, e a gente está supondo aqui que existam as derivadas. Se a gente tem a derivada da soma de duas funções, vai ser a derivada de cada uma e a gente soma essas derivadas. Se a gente tem alfa vezes uma função e a gente está fazendo essa derivada, o alfa sai da nossa derivada. A derivada do produto. A gente tem um produto de duas funções, a derivada do produto de duas funções vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Também a gente sabe a regra da divisão. Então, a regra da divisão, f dividido por g' vai ficar a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo, que é o g', vezes a de cima, dividido pela de baixo elevado ao quadrado. Por fim, e não menos importante, a gente vai ter aqui a nossa regra da cadeia. A regra da cadeia, ela versa sobre funções compostas. Funções compostas são aquela que a gente colocou, ó, dentro da nossa função f, a gente colocou a função g de x. Então, o que a gente vai falar, né? Que a derivada dessa função que a gente está compondo uma com a outra vai ficar a derivada da função mais exterior, aí eu coloco o g de x lá dentro de volta, e aí eu multiplico pela derivada da função que estava lá dentro. Bora lá, a gente vai ter que usar, nesse nosso exercício, a gente vai usar a regra da soma, a regra do produto por escalar, a regra da multiplicação e a regra da cadeia. A gente vai usar quase todas as regras para resolver esse exercício. Mas vamos lá, vamos começar aqui do começo. Ó. Então, a gente quer fazer aqui a derivada, né? A gente quer saber o A' de R. Então, a gente quer saber o A' de R. Para fazer a derivada, a primeira regrinha que a gente anota, galera, e aí é sempre dessa forma, tá? A gente vai ter que ver qual é a nossa primeira expressão mais exterior. Você vê aqui, ó, que a primeira expressão mais exterior que a gente está usando é a soma.
Né? Então a gente vai usar, a primeira regra que a gente vai usar de derivação é a regra da soma. Também aqui, para fazer um pouquinho mais rápido, eu já vou tirar todos os escalares, ó. O 2π vai sair da derivada e o 4π também vai sair da derivada. Então a gente vai ficar com quem, né? Nessa nossa derivada. Então vai ficar 2π, então já separei a derivada da soma na soma das derivadas e já tirei as constantes da derivada. Então aqui vai ficar de r elevado ao quadrado, linha, mais 4π. E aí a gente vai ter a derivada daquela função que está ali dentro, que vai ser a derivada de r, raiz quadrada de r quadrado menos r quadrado, linha. Então a gente tem que fazer essas duas derivadas. Notem que agora o nosso problema se reduz a resolver a derivada do r quadrado, que já é direto pela regra do tombo, a gente já pode usar aqui direto a regra do tombo, o expoente vai cair, e a gente subtrai 1 do expoente. Então vai ficar 2r elevado a 2 menos 1, que vai dar 2r elevado a primeira. Então dá 2r, tá? Derivada de x ao quadrado dá 2x. A gente já sabe disso pela regra do tombo. Então isso aqui vai dar 2r. E aí, a gente vai ter que fazer aquela segunda derivada ali. Essa segunda derivada eu já vou levar a gente para uma nova folha, porque aí a gente já faz essa derivada, tá? Separado, porque ela vai ser um pouquinho maior. E bora lá, vamos entender como a gente vai aplicar as nossas regrinhas. A primeira regra que a gente nota é a regra do produto, porque a gente está pegando essa função r e multiplicando pela função raiz quadrada de r ao quadrado menos r ao quadrado. Então a gente vai ter que usar a primeira regra, é a regra do produto. Vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo. E a gente deixa assim mesmo, tá? Identificando. Depois, quando a gente pega experiência, a gente já pode até falar, a derivada de r a gente sabe que é 1. Mas aqui, como é o primeiro exercício, vamos fazer aqui com paciência. Então vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, raiz quadrada de r quadrado menos r quadrado, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, mais a derivada da raiz quadrada de r quadrado menos r quadrado, dividido nada, derivada disso aqui, é derivada do segundo vezes o primeiro, né? Aqui é direto, tá? Então, a gente já sabe que, pela regra do produto, a gente vai ter essa derivada. Essa derivada do r, a gente já sabe que vai dar 1. Né? Uma vez que vai cair o expoente que tem o expoente 1. Cai o 1 para frente, vai ficar 1 vezes r elevado a 1 menos 1, r elevado a 0, que dá 1, tá? Então, isso aqui dá 1. Já aquela nossa segunda parte, aqui ó, nessa derivada a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Por quê? A gente pode, eu vou dar um nome para aquela função ali. Eu vou chamar aquela função raiz quadrada de r ao quadrado menos r ao quadrado. Eu vou dar um nome de função i de r, tá? E a gente já vai conseguir separar essa função i de r. Isso aqui é um exercício que tem na lista de bases matemáticas, que a gente conseguir separar as funções em funções compostas. Por que a gente aprende a separar em funções compostas? Para a gente usar a regra da cadeia. A regra da cadeia, ela ajuda a gente pra caramba a fazer essas derivadas. Como que vai ficar a derivada da nossa função i de r, né? Que é raiz quadrada, e raiz quadrada eu já vou representar como sendo elevado a meio, tá? Que é a representação exponencial da raiz quadrada. Então vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado, e isso daqui elevado a meio. Olha só, eu vou falar que essa função vai ser uma f, para a gente usar ali a nossa regra da cadeia, tá? Então eu vou falar que isso aqui vai ser uma f de uma g de r. Ó, e vamos entender quem que são esses camaradas, né? Quem que vai ser a f e quem que vai ser a g. Ó lá, a função mais exterior que a gente tem aqui, a nossa função f seria a função r elevado a meio. Então a nossa função f de r vai ser r elevado a meio. E aí, percebam, galera, que no lugar do r, né, no lugar desse r, eu estou colocando r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, a nossa função g de r, que é o que eu estou substituindo no lugar do r ali, vai ser r ao quadrado menos r ao quadrado. Bacana, né? Então, a gente já percebe que a gente vai ter uma expressão tanto para o f de r quanto para o g de r. E aí a gente já vai usar aqui, ó, regra da cadeia. Tá vendo? Já vou colocar lá. Já vou levar essa regrinha para a gente usar lá no nosso exercício. Já vou deixar aqui, ó, apagar essa parte aqui de cima. Vamos lá, né?
Eu já vou deixar essa regrinha, vou deixar ela ali no canto para a gente usar ela. Então, ó, que a regra da cadeia ela diz para a gente, né? Que a derivada dessa função, que é uma função composta, vai ser o seguinte. Eu pego a função que está do lado de fora, tá vendo? O F'inho de R, eu derivo ele. Então, eu vou derivar ele. Então, vai ficar F' de R. Quem que vai ser o F' de R? De novo, gente, regra do tombo, ó. Cai o meio lá pra frente, vai ficar meio R elevado a 1, que é o expoente, meio menos 1, perdão. Meio menos 1. A gente já tá usando aqui, ó, regra do tombo, tá? O meio caiu pra frente, vai ficar meio menos 1. Então vai ficar R elevado a meio menos 1, e aí menos 1 eu já vou colocar aqui da forma mais fácil, né? Menos 2 sobre 2, porque já faço aqui o MMC. 2 sobre 2 é 1. Então a gente já nota aqui no nosso expoente, quem que a gente vai ter? Vai ficar meio R elevado meio menos 2 sobre 2, vai ficar menos meio. R elevado a menos meio. Bacana, né? E aí, pra gente terminar essa parte, tá vendo? Vai ficar F' e depois eu tenho que colocar a função g de R lá dentro. No lugar do R, do Rzinho aqui, eu vou ter que colocar R ao quadrado menos R ao quadrado, tá? Então isso aqui vai dar pra gente, né? O nosso F' calculado em g de R. Ó, eu já vou deixar isso aqui, né, na forma de potência sem sinal negativo. Eu vou colocar isso aqui no denominador, tá? Então aqui vai ficar, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2, 1 sobre 2, né? E aí a gente já sabe, como ali a gente vai ter um expoente negativo, ele passa para o denominador com o expoente positivo, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes. E aí, no lugar do R1, eu vou colocar o G de R. Vai ficar 2 vezes R quadrado menos R1 quadrado menos R1 quadrado elevado a meio. Elevado a meio, que é a raiz quadrada disso, tá, gente? E aí, aqui, ó, a gente tem que fazer também a derivada do nosso G. Então, a gente tem que fazer o G'. G' de R. E aí o G', a gente já sabe, né, que a derivada da soma é a soma das derivadas, e a gente também sabe que derivada de constante é igual a zero. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico, eu demonstro que a derivada de uma constante é sempre igual a zero, tá? Então a gente vai usar esse fato. Se vocês quiserem, procurem aqui, tem nas playlists. Então aqui, ó, derivando essa função, derivada do R ao quadrado é zero, porque ele é uma constante. Derivada, né, aí o menos do R saiu da derivada, então vai ficar menos a derivada do R quadrado. E a derivada do R quadrado a gente já sabe que é 2R. Vai cair o 2 para frente, 2 menos 1 vai dar 2, tá? Então vai ficar menos 2R. E aí a gente juntando essas duas coisas, a gente já juntando aqui, ó, na regra da cadeia, que a gente já sabe que a derivada da nossa função I de x, já vou até tirar isso daqui, tá? Então a nossa função I de x é essa daqui. Mas a gente quer saber a derivada dela, né? Já vou exportar mais essa folha. E aí a gente quer, né? A derivada dessa nossa função I de x, o nosso I' de R, vai ser quem? A gente já sabe que isso aqui é a função composta f de g de R', então vai ficar o f' calculado no g de R, a gente deriva a função mais externa, coloca a função que estava lá dentro de volta, vezes a função que estava lá dentro derivada. Então, quem que vai ser? Ó? A função mais exterior, derivando ela e colocando a função lá dentro de volta, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 R1 quadrado menos R quadrado elevado a meio. Vezes, e aí a gente tem aqui um negativo, tá? Vezes menos 2 vezes o R. Legal, já vou exportar isso aqui pra gente. E bora terminar. Agora a gente apaga essa parte aqui de baixo, porque a gente já vai saber quem que é a derivada daquela nossa função ali, né? A gente já sabe quem é aquele camarada, tá? Então, a nossa derivada da função que a gente desejava, deixa eu voltar aqui, a derivada da função que a gente desejava, né? Já vou continuar aqui na parte de baixo, isso aqui vai ser igual, só vou dar uma arrumada aqui antes, ó. Esse 2 cancelou com esse 2, né? O 2 cancelou com o 2, vai sobrar menos R sobre R ao quadrado, menos R ao quadrado, elevado a meio, tá? Então, no final das contas, a nossa derivada vai ficar aqui, ó. Raiz quadrada de R1 quadrado
menos r², o 1 ali desapareceu, menos, porque ele tem um sinalzinho de menos aqui, menos, e aí vai aparecer o r², ó, porque vai ficar r vezes r vai dar r², tá? Então vai ficar menos r² dividido por r², r² menos r² elevado a meio. E aqui, gente, para já deixar na mesma notação, elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Eu vou deixar aqui a raiz quadrada para já deixar aqui todo mundo com a mesma notação, tá? Vale a pena a gente deixar a raiz quadrada como elevado a meio, principalmente para a gente usar a regra do tombo. Toda vez que a gente tiver uma raiz enésima, coloca isso aqui é 1 sobre n. Raiz enésima vai ficar 1 sobre n. Raiz enésima é a raiz n, tá? Então isso aqui a gente já leva lá para a nossa folha inicial e já vamos terminar o nosso exercício. Vamos lá. Então já sei que essa daqui é aquela outra derivada, né? Então a gente já sabe isso daqui e já sabe aquela ali, ó. Então a gente já sabe todo mundo, né? A gente já sabe todo mundo que a gente vai ter aqui, tá? Então já vou deixar essa derivadinha, né? Já vou deixar isso aqui marcado, que é esse camaradinho aqui. Então a gente já coloca no lugar. Então colocamos isso daqui aqui. E bora lá. Agora a gente já vai terminar o nosso exercício. Vamos terminá-lo. Deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, né? Não pedi isso aqui no começo, mas já passou aqui meia hora de vídeo, então vou pedir agora, tá, gente? Então, aqui a gente já tira. Então, isso aqui implica pra gente que a nossa derivada, né, a linha da área total, a derivada da área total em função do R, vai ser igual, ó, 2 vezes 2 vai dar 4π. 4π R1. Aqui a gente vai ter, né? Mais 4π, que tá multiplicando quem pra gente, galera? Tá multiplicando aqui, vai ficar, vamos lá, bom, tá bom, beleza. Então aqui, ó, vai ficar, né, 4π que tá multiplicando aquela quantidade ali toda, tá? Então vai ficar 4π que tá multiplicando a raiz quadrada de r² menos r² menos o r² menos o r². Isso dividido pela raiz quadrada de r² menos r². r². Bacana. Agora, a gente quer saber dessa nossa quantidade, quando o nosso R, né, a gente já sabe que o nosso R ele vale 7 e o nosso R ele vale 4. Tá? Então, vale 4 não, vale 3. Então a gente já substitui aqui e a gente já mata esse nosso problema. Vamos lá, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Eu já vou exportar isso aqui pra gente. Vamos para nossa última folha, porque agora é só uma questão mesmo processual da gente fazer essa conta. Então vamos lá. E já para fazer isso aqui de uma maneira mais rápida, eu já vou levar a gente lá para o Wolfram. E eu já ensino vocês também a usarem uma ferramenta para fazer conta, tá? Muitas vezes vale a pena a gente saber fazer essas continhas usando ferramentas. Já vou levar a gente lá para o Wolfram. Vamos lá. Então aqui a gente tem Wolfram, alfa. Isso, ó, vou colocar para cá para eu conseguir enxergar. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Então, vai ser 4 vezes π vezes o nosso R, o R vale 3, mais 4 vezes π vezes... Aí a gente vai ter ali R menos o R², R² menos o R², raiz quadrada disso. Então, aqui vai ser SQRT dessa quantidade. E essa quantidade vai ser quem? O R², que é 7², menos 3². E aqui a gente vai ter menos o R², aqui a gente vai ter uma divisão, tá? Então a gente vai ter que menos o R², que é 3², dividido por aquela mesma quantidade, que vai ser a raiz quadrada do R² dividido menos o R². Vamos lá, vamos ver aqui se a gente tem todo mundo certinho.
Então aqui a gente tem essa nossa quantidade, tá vendo? Então, basicamente, né, vamos ver aqui, ó, se a gente tem uma forma melhor, ó lá. Então a gente tem aqui, essa forma é a forma melhor que a gente vai ter. Então é 12 mais a raiz quadrada, né? 12 mais 31, raiz de 2 sobre 5π. Então a gente pode pensar, vamos levar isso aqui lá para nossa folha de respostas, porque provavelmente a gente já tem essa resposta lá. Só deixa eu dar uma olhadinha, né? Provavelmente a gente já tem essa resposta lá. A única coisa é a gente conseguir encontrá-la, tá? Olha lá, a gente já tem, na verdade, né? Aqui, ó, essa forma aqui, ó. Raiz de 2 sobre 5, 31, 6 vezes a raiz de 10, tá? Então, às vezes, no exercício, gente, vai vir de uma forma esquisita, tá? Essas respostas. Mas a gente tem que encontrar, ó. E aí a gente anota, né? A nossa resposta exata é a resposta aqui da letra B. Já estava marcado ali, né? Tá certinho, tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado tudo entendido. Se ficou, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, convidem os amigos também para acompanharem os nossos plantões de dúvida. No mais, amanhã eu vou ter aula no horário, tá? Mas aí, na terça-feira da semana que vem, eu volto para mais um plantão de dúvidas. Então, deixem aí as questões que vocês tenham e na terça-feira eu volto para resolver. Um forte abraço, ótimos estudos, até terça-feira aí. Falou, minha gente, falou, até mais.